Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou vindo aqui para passar para vocês algumas dicas de como que foi a minha preparação para a primeira fase do exame de ordem, tá? Não é um exame muito fácil, ele requer muita atenção, requer muito cuidado, mas é possível. É possível sim você passar, é possível. Só que é aquela coisa, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. O que você tem que fazer é sentar e estudar. Agora, o que que eu fiz? Tá? Não comprei nenhum curso, não paguei ninguém. A única coisa que eu fiz foi comprar esse livro, tá? Comprei esse livro, marquei as matérias que eu fiz, tá? Todas as matérias separadas. E o que eu fazia? Todos os dias eu fazia 2 matérias por dia. Pegava uma matéria, por exemplo, constitucional e ética, por exemplo. Fazia 5 questões de cada uma e olhava os comentários. Sempre. Todas as vezes eu fazia isso. No último mês que antecedia a prova, eu intensifiquei mais os meus estudos. Mas o que que eu fazia? Durante toda essa preparação, eu fazia as questões e com o caderninho eu anotava as matérias que eu tinha dificuldade. Eu percebia que eu não conseguia responder, ou então tinha dificuldade na resposta, lia o comentário, ficava meio em dúvida, anotava. Anotava qual era o tema e qual era a matéria. Ia anotando e ia fazendo. Nos finais de semana, ou depois da aula, à noite, que eu sempre estudei à noite, trabalhei durante o dia, então tinha para mim uma certa dificuldade em fazer isso. Então, horário de almoço, depois da aula, até as meia-noite, por aí, eu estava revisando o conteúdo. Sempre quando eu tinha um tempinho ou outro, eu estava com o livro respondendo questões. Saía para algum lugar, postinho de saúde, acompanhar alguém, qualquer lugar que eu sabia que eu teria a oportunidade de sentar e ler, eu estava com esse livro debaixo da mão, debaixo do braço, estava carregando ele para todo canto. E aí o que que eu fiz? Anotava o que eu estava com dúvida e depois eu ia para o YouTube. Ia para o YouTube entender o que que era aquele assunto. Pegava também vade-mecum e lia, tá? Lia. Eu, antes de preparar para o exame de ordem, eu já estava lendo rotineiramente o Código Civil, o Código de Processo Civil. Eu não consegui terminar o Código Tributário Nacional e a Constituição. Não consegui terminar antes, tá? Mas já li anteriormente no início, no meio da graduação, consegui ler. Só que para a preparação eu não consegui ler esses dois. Mas os outros eu estava lendo. O Código de Processo Civil já tinha mais facilidade com ele. Então eu focava muito nas matérias que eu tinha dificuldade. Nas que eu ia bem, eu pegava um pouco mais leve, deixava um pouco mais de tempo para estudar aquelas matérias que eu não tinha muita tranquilidade em fazer, tá? Aí o que que acontece? Posteriormente, eu ficava meio nervoso, ficava ansioso, ficava apreensivo, né? Porque não tem jeito, é a sua vida que está ali. Aí o que que acontece? Procurava me acalmar aos finais de semana, quando estava aproximando, eu fui diminuindo o meu ritmo para diminuir o estresse, a ansiedade. Então eu procurava sempre fazer atividade física e isso me ajudou muito, tá? Atividade física. Sempre acordei cedo e não tive muito problema quanto a isso. Aí o que que acontece? Tá aqui, 32º exame de ordem. Inicialmente eu acertei 50 pontos. Aí teve algumas anulações, 5 anulações, e aí finalizei com 51 pontos. Mas assim, é um exame de ordem complicado, é difícil, requer um nível de atenção. Então, o meu conselho é, gente, façam questões, façam muitas questões. Pode ser pelo livro, pode ser pelo que concurso, o que vocês acharem mais prático, tá? Mas o mais importante é façam questões. Eu fiz muitas questões. Aqui eu praticamente que zerei esse livro e valeu muito a pena, tá? Se o seu objetivo é o exame de ordem, pode ter certeza que você vai conseguir. Você tem que se dedicar, você tem que sentar, tem que estudar, tem que ter atenção. Mas sim, na hora da prova, o que que eu fiz na hora da prova?
Peguei a prova, folheei todinha, folheei. E o que eu fiz? Peguei a minha caneta e ia lendo as questões, uma por uma. Lia a questão, sabia, ia lá e marcava. Tinha outra questão, não sabia, eu ficava em dúvida em duas. Marcava as que eu estava em dúvida e pulava. Fui fazendo tudo isso. Fiz isso em toda a prova. No final da prova, o que eu fiz? Todas as provas, as que eu tinha marcado, eu passei para o gabarito, todas, deixei lá em cima da mesa e fui para o banheiro, lavei o rosto, tomei um pouco de água, sentei e fui reler as questões que eu estava em dúvida. Eu li o enunciado e li apenas as que eu tinha separado, que eu estava com dúvida. Apenas isso que eu fazia. De lá eu marcava ou uma ou a outra. Marcava, fiz tudo isso, depois passei para o gabarito, entreguei, saí com a prova na mão, foi com a fé. E aí, mais ou menos umas 8 horas da noite saiu o gabarito preliminar. Eu cheguei para minha esposa e falei, ó, vamos sair, vamos, independentemente do resultado, dei o meu melhor, vamos para aí, vamos para rua. Lá a gente foi comer um lanche, e aí pelo celular uma colega me mandou o gabarito, e eu levei a prova, tá? Levei a prova e fiquei lá. E aí era comendo uma batata e corrigindo uma prova. Aí o que eu fiz? Ela me mandou o gabarito preliminar, que saiu no site do Conselho Federal, e eu fui marcando. Minha esposa ia falando qual era que estava certo e qual era que estava errado. Eu ia marcando. Cara, quando eu vi que eu tinha acertado 50 pontos, aquilo chega e me deu um alívio tão grande, que eu quase derrubei a mesa do estabelecimento. Mas valeu a pena, tá? Todo esforço, toda dedicação, todo estudo vale a pena. Acredita em mim. E é isso. Preparação para a segunda fase e tamo junto.